Segundo Samuel capítulo 21, abra comigo a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Paulo, quanto tempo? É o seu filho? Rapaz, é sério? E a Márcia não veio? Vamos puxar a orelha da Márcia, né? Márcia, quero você no próximo culto. Manda ela assistir lá. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu vi ali também o pastor Marcos também, né? Ô pastor, Deus abençoe sua vida. Missionária Solange, Deus abençoe. Os vasos de Deus vêm ficar tudo escondidinho, né, irmãos? Assim, ó. Quantos encontraram? Segundo Samuel capítulo 21, diga amém, Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: durante o reinado de Davi, houve uma grande fome, que durou 3 anos seguidos. Por isso Davi, ele consultou a Deus, fez uma oração ao Senhor. E ele respondeu, dizendo: Saul e a sua família são culpados de assassinato. Ele matou o povo de Gibeão. Amém? Toma o seu assento glorificando o nome de Jesus. E eu vou te explicar o porquê que nós fizemos essa leitura. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, eu tenho uma palavra profética ao seu coração aqui nessa noite. Eu tenho certeza que hoje essa palavra, ela vai trazer luz, talvez, em coisas que estavam ocultas ao teu coração. E Deus vai trazer a luz para você receber a tua vitória nessa noite, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus? Glória a Deus. Capítulo 21 do livro de 2 Samuel conta a história de que quando Davi, nós lemos aqui o texto, estava reinando, e o povo estava debaixo de uma escassez muito grande, uma fome muito grande. Davi olha para aquele cenário e tenta entender o porquê que estava acontecendo toda aquela situação. Ele não estava conseguindo entender todo aquele processo. Então ele vai buscar o Senhor, e ele vai perguntar para Deus o que é que está acontecendo sobre o seu reinado, que não está prosperando, que o povo que ele estava liderando estava passando fome e necessidade. O interessante é que quando Deus fala com Davi, Deus ele traz à luz para ele as coisas que estão ocultas, e Deus diz: Davi, não tem nada a ver com vocês, tem a ver com Saul. Saul, ele quebrou um pacto com os gibeonitas. Para você entender, lá no livro de Josué, no capítulo 9, fala acerca desse pacto. Josué havia feito um pacto de proteção com o povo gibeonitas. É uma história muito longa. E gibeonitas passaram a ser inseridos dentro do povo de Israel. Só que quando Saul começa a governar, a história de Saul, ela é muito triste, porque ele começa a governar segundo o seu coração, segundo a sua vontade, fazer aquilo que ele achava que era correto, e ele destruiu todo o seu reinado. E com essa situação não foi diferente. Quando ele pega o seu reinado, ele, na intenção do seu coração de achar por bem proteger o povo, ele vai lá, quebra essa aliança e mata os gibeonitas. Só que mais tarde, essa dívida está sendo cobrada, que é no capítulo 21. No capítulo 21, você vê o povo perecendo por causa de uma aliança que foi feita lá atrás e que Davi achou que poderia ser quebrado. Quando eu olho para esse texto e eu vejo Davi orando ao Senhor e pedindo: Senhor, o que é que está acontecendo? Por que essa escassez? Eu olho para essa história, Indiamara, e eu lembro, né, de muitas pessoas que às vezes chegam lá no escritório da igreja, ou chega, eu tenho certeza, para qualquer um dos pastores, e chega assim e coloca a gente contra a parede, irmãos. E às vezes fala assim: pastora, eu estou passando isso, estou passando aquilo, estou passando aquilo outro, e eu não sei porque que eu estou passando tudo isso. E na verdade tudo tem uma raiz, tudo tem um porquê.
E não tem ninguém melhor do que o Espírito Santo de Deus para trazer à luz as coisas que estão ocultas. Talvez você, assim como Davi, que estava preocupado com a escassez que estava sobre o seu reinado, talvez nós temos alguém aqui nessa noite que tem olhado para o seu financeiro e tem dito: Senhor, o que está acontecendo? Não está sobrando direito nem para o leite dos meninos, nem para aquela costelinha para a gente fazer no domingo, aleluia, Jesus, né? E crente gosta de comer uma costela assada, aleluia, não é verdade? Deus, o negócio está apertado. O dinheiro está contadinho. E às vezes você fica falando assim: mas por que está acontecendo tudo isso? É o diabo, é o devorador que está na minha vida, está arrancando tudo aquilo que é meu. Mas se você parar para analisar, tem algumas coisas acontecendo aí que talvez está fazendo esse dinheiro encurtar. Muitas pessoas são irresponsabilidade financeira. Tem pessoas que gastam mais do que recebem, né? As irmãs às vezes pegam o dinheirinho, ou sabe que tem um dinheirinho lá na conta, aí passa na frente da loja, não pode comprar aquela bota, mas o negócio vai atraindo ela vai olhando, ela faz as contas, e ela fala assim: não, eu vou dar um jeito, eu vou comprar. Compra a bota que não era para comprar. Aí de repente passa numa outra vitrine e vê um vestido, vê um casaco, e ela olha, ela faz as contas, e eu não sei que conta que é essa, que ela acha que vai dar certo, que daí chega no final do mês e o dinheiro falta. E o problema é o diabo, você sabia disso? O problema é o devorador. Assim também são os irmãos. E nós estamos vivendo um tempo, irmãos, que o tigrinho está devorando o dinheiro dos crentes. Um tal, vocês já ouviram falar um tal de tigrinho? Não, você não ouviu falar, né? Você é crente pentecostal, né? Não. Tem aplicativo dele aí no teu celular? Não tem, né, irmão? Você não cai nesse laço aí. Mas deixa eu te contar uma coisa. Nós estamos vivendo um tempo em que nós estamos recebendo pessoas que estão se endividando por conta de situações como essa. Quer fazer uma fezinha e na verdade é um azar para a tua vida. E assim vai. E nós temos que entender que nós temos responsabilidade das nossas escolhas. Responsabilidade. E muitas vezes nós sofremos consequências hoje de alianças que nós quebramos lá atrás com o Senhor. Há muitos casamentos que hoje está destruído ou está desgastado porque houve quebras de aliança, de fidelidade lá atrás com a sua esposa. Há muitos relacionamentos de pais e filhos que estão desgastados. O filho nem gosta, nem suporta mais ficar dentro de casa, ou não aguenta mais nem olhar para a cara do pai, nem o pai consegue olhar para a cara do filho, de tanto desgaste emocional aí dentro. Por quê? Alianças, compromissos que foram quebrados lá atrás. O que eu quero dizer, irmãos, que nós temos como igreja aprender a ter responsabilidade com os resultados que nós temos nas nossas vidas, de situações que nós fazemos e depois nós queremos culpar o outro por situações que nós estamos vivendo. Nós vivemos um tempo em que as pessoas, ao invés de assumir as suas responsabilidades e dizer: não, eu estou vivendo isso porque eu plantei e hoje eu estou colhendo, ele prefere fazer o oposto, prefere colocar a culpa na igreja, no pastor, na esposa, no marido, do que trazer a responsabilidade para si. A responsabilidade para si. Só que trazer responsabilidade, irmão, é você olhar para o problema, é você olhar para o pecado, é você olhar para aquilo que você fez errado e você entende que hoje você está colhendo por algo que você fez lá atrás. E você sabia que há muitas pessoas que querem ficar com seus olhos fechados diante dessas responsabilidades que eles precisam ter? Eles são pais que estão vendo os seus filhos se perderem, mas estão com os seus olhos fechados.
Isso aqui é um grande problema, irmão, que nós estamos vivendo uma geração, um tempo em que a moda quer ditar as roupas dos nossos filhos. Então você vê hoje adolescentes com roupas expostas. Irmãos, sabe aquelas blusinhas, tomara que me possua? Verdade. Que quando você olha assim, você fala, meu Deus, como é que o pai dessa menina deixou ela sair de casa com essa blusa? Com aquelas sainhas, irmãos, ou aqueles shortinhos que você olha assim, você lá fala, meu Deus. E sabe qual é o problema? Nós não queremos ter esse cuidado, nós não queremos ter essa proteção, mas logo ali o diabo só está esperando uma oportunidade para trazer desonra para dentro da nossa casa. São idades hoje. Eu ouvi outro dia uma irmã que ela disse assim para mim, assim, pastora, o meu filho não deixa eu entrar no quarto dele. Eu falei, mas você bate na porta do quarto, pede para entrar, porque também entrar assim, né, irmão? Às vezes o menino está fazendo alguma coisa lá, tomando banho, alguma coisa, né? Ele chega em umas idades, né, irmãos, que eles não querem mais que a gente nem, né? Ela falou assim, não, pastor, eu bato, mas ele fala que é território dele, que a privacidade é dele. Eu falei, mas pega uma cinta, irmã. Que negócio é esse? O que é que esse menino está fazendo que ele não quer que você olhe lá dentro? Ela falou assim, eis a questão, pastora. Outro dia eu entrei sem autorização dele e peguei isso e aquilo. Irmão, não é invadir a privacidade, são cuidados. A nossa casa precisa ter regras, e quem faz as regras são os pais. E não tinha nada a ver com o que eu ia pregar, mas se está entrando por esse lado, vamos lá. Você está entendendo? E outra coisa, a regra tem que ser mútua, tem que ser entre os pais, porque o grande problema hoje é que a mãe fala A e o pai fala C. Aí às vezes o filho fala, lá em casa minha mãe é o bichão e o meu pai é o cordeirinho. Ou é o oposto, lá em casa meu pai é o bichão, minha mãe é o cordeirinho. Você está entendendo? E o diabo vai tomando espaço. Eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão, os nossos filhos são nossas heranças. Nossas heranças. Eu tenho certeza que você é de 1900 e bolinha igual eu. Não sou tão velha assim, mas eu tenho certeza que você é de 1900 e bolinha. Aonde, meu irmão, nossas casas eram cheias de regras e nós não morremos. Aí hoje nós ouvimos algumas coisas como assim, eu prefiro meu filho fumar debaixo do meu teto, pelo menos eu estou olhando ele. Eu prefiro que meu filho fume arguile debaixo do meu teto, pelo menos eu estou olhando ele. Eu prefiro que meu filho namore e durma com a namorada dele debaixo do meu teto, pelo menos eu estou olhando ele. Isso é proteção? Você já perdeu o seu filho há muito tempo para as garras de Satanás. E o que mais nós recebemos dentro da igreja, irmãos? São homens ou mulheres que chegam até nós e falam assim, pastor, pastora, lá em casa é um problema. Eu quero colocar regra, a mulher não quer. Ou a mulher quer colocar regra e o homem não quer. Só que aí que está, meu irmão, quando o filho estiver na prostituição, uma menina de 14 anos estiver grávida, o diabo fazer destruição na vida do filho, não adianta correr na igreja, pegar a bomba e colocar no colo do pastor, achando que ele vai resolver o seu problema, porque a aliança quem quebrou foi você. Foi você. Quando nós olhamos para o capítulo 21 do livro de 2 Crônicas, nós vemos os filhos de Saul sofrendo consequência de um erro dele, de uma ignorância dele, de uma quebra de aliança que ele fez. Ele nem consultou a Deus antes de se levantar contra esse povo, porque se ele tivesse consultado ao Senhor, ele não teria matado esse povo. Só que agora
os filhos estão sofrendo consequências. Eu quero dizer aos pais, a todos nós aqui nessa noite, meu irmão, nós temos que blindar a nossa casa, porque tudo que o diabo quer é que nós venhamos encolher as nossas mãos para o diabo colocar a mão dele. Tudo que o diabo quer, que nós venhamos ser omissos, para ele estabelecer o altar dele dentro das nossas casas, mas há poder no sangue de Jesus, há poder no nome de Jesus. Eu tenho certeza que tem pais que estão aqui, que amam os seus filhos, e que a partir de hoje, vai olhar para a sua casa, e vai reparar as arestas que estão lá dentro. Eu sei que não é uma palavra para dar muito glória a Deus, mas eu trago uma palavra do céu para o seu coração. Obrigado, amor. Nessa história nós temos um exemplo de uma mulher que foi uma grande guerreira. Uma grande guerreira. Porque quando Davi consulta ao Senhor, o verso de número 2 em diante, diz assim, que Davi, ele chama o povo de Gibeão para uma conversa, porque se Deus falou para ele, o problema está ali, ele foi atrás do problema para poder tentar entender. Sabe o que é isso? Ele não fugiu do problema, ele não se omitiu diante do problema, ele foi atrás. Se o meu povo está perecendo, eu preciso entender o que é que está acontecendo. E olha aqui que o povo, os gibeonitas disseram para ele, olha só. Davi disse, o que posso fazer por vocês? Eu quero pagar pelo mal que lhes foi feito, para que assim vocês abençoem o meu povo. E eles responderam, a nossa questão com Saul e a sua família não pode ser resolvida com ouro e nem com prata, e também não queremos matar nenhum israelita. Escute bem. Então, o que é que querem que eu faça por vocês? Perguntou Davi. E eles responderam, Saul quis nos destruir, para que não sobrasse nenhum de nós em nenhum lugar de Israel. Entregue-nos então 7 homens descendentes deles, e nós os enforcaremos diante de Deus, o Senhor, em Gibeá, na cidade aonde nasceu Saul, e o rei escolhido por Deus. Eu entregarei, respondeu o rei Davi. Mas por causa do juramento que ele fez a Jonatã, que ele e Jonatas tinham feito a um ao outro, o rei não deixou que fosse morto a Mefibosete, que era filho de Jonatã e neto de Saul. Porém, pegou a Armone e Mefibosete, os filhos de Rispa, é outro Mefibosete. Pegou também os cinco filhos de Merabe, filha de Saul. E Davi entregou os 7 homens ao povo de Gibeão. Quando Davi ele faz o tratado com a intenção de reparar toda aquela situação que havia acontecido, e com a intenção também de trazer paz para o seu reinado, e que voltasse a prosperidade, é muito interessante porque esses 7 homens são levados ao monte para ser mortos. Eles eram enforcados e era uma morte que trazia muita desonra, a forma que eles iriam ser mortos. E quando eles são levados para ser mortos dessa forma tão desonrada, uma mulher chamada Rispa, que era concubina de Saul, que dela foram tirados 2 filhos,
ela não se contenta com aquela situação. O texto vai dizer que os seus filhos, os filhos dela com os filhos da filha de Saul são levados para esse monte, são assassinados, são mortos, pendurados. E ela olha para aquela situação de desonra, de exclusão. A Bíblia vai dizer que ela pega um tecido, ela faz um acampamento em volta dos corpos dos seus filhos, em sinônimo de protesto. O texto vai dizer que aquela mulher, ela fica ali protegendo os corpos dos seus filhos, para que durante a noite as bestas feras não viessem comer os seus corpos, para que durante o dia também os corvos não viessem tocar nos corpos dos seus filhos. E o texto ele vai dizer que ela não ficou um dia ali do lado deles, nem 2, muito menos 3. Também ela não ficou 7 dias. A Bíblia vai dizer que ela ficou 5 meses protegendo o corpo dos seus filhos. Você consegue imaginar uma mãe com seus filhos mortos, pendurados, já em estado de putrefação depois de 2 ou 3 dias? Imagina a guerra que essa mulher travou para proteger os corpos dos seus filhos, porque ela não aceitava aquilo que estava acontecendo. Ela não aceitava aquele cenário. A Bíblia vai dizer que durante chuva e sol, aquela mãe ficava ali protegendo os corpos dos seus filhos. Imagina quantas guerras essa mãe ela enfrentou junto com aquelas bestas feras. Quando eu olho para esse texto, sabe o que eu vejo? Uma igreja omissa. Quando eu olho para esse texto, sabe o que eu vejo? Uma igreja fraca. É a igreja que nós estamos vivendo hoje. Por quê, pastora? Porque hoje nós estamos desistindo por muito pouco. Hoje nós estamos vendo pais e mães desistindo dos seus filhos por muito pouco. Hoje nós estamos vendo pares, casamentos sendo rompidos, sendo destruídos por muito pouco, porque não consegue entrar em consentimento, porque o orgulho está imperando nesse casamento, porque não há fidelidade. Nós estamos vendo famílias sendo destruídas, filhos sendo divididos no meio dessas separações. Sabe por quê? Porque não se guerreiam mais pelas suas casas. Quando você olha para esse texto, você vê uma mãe olhando 2 filhos pagarem por um pecado que não foram eles que cometeram, que foram o seu pai. Mas também você vê uma mãe clamando por justiça, que ela queria um enterro digno para os seus filhos. Teoricamente seria impossível isso acontecer, mas eu quero dizer uma coisa para você: que aqueles que persistem, aqueles que guerreiam, aqueles que clamam, alcançam a misericórdia do Senhor Jesus. Talvez alguém pode dizer: pastora, mas parece ser impossível o que eu estou passando, e eu não consigo acreditar que Deus pode me dar minha vitória. É porque você não conhece o Deus, o Todo-Poderoso. É que você não conhece o Jesus que morreu lá na cruz do Calvário, que deu a vida dele pela minha e pela sua. Hoje nós vemos as pessoas oscilando muito na fé. Sabe por quê? Porque a igreja está perdendo a identidade da oração. A igreja está perdendo a identidade da palavra. E sabe por que a igreja está se distanciando a cada dia desses princípios? Porque são princípios como esse, que revelam coisas que estão ocultas dentro da nossa alma. Sabe por quê? Nós sabemos quando um crente quer uma transformação de verdade,
Quando ele faz como Davi: Senhor, tem alguma coisa errada aqui dentro da minha casa. Espírito Santo de Deus, eu estou sentindo cheiro de coisa errada. Pai, o que é que está acontecendo? Eu estou sentindo algo errado no meu casamento. Eu estou sentindo algo errado, mas esse sentir algo errado, se você não descer na casa do oleiro, não tem como Deus te mostrar. E você sabia que tem coisas que você pode até orar, até jejuar, mas se os seus olhos espirituais estiverem fechados, você não consegue enxergar? É por isso que buscar ajuda não te faz você um homem fraco, uma mulher fraca. Você pedir socorro para alguém, e abrir o coração para alguém e dizer assim: eu estou tentando me libertar disso, mas eu não estou conseguindo. Você pode me ajudar? Talvez essa pessoa vai dizer uma palavra para você, e tudo vai fazer sentido, e algo vai mudar dentro do seu coração. Porque o homem, quando ele quer libertação de verdade, irmão, ele não tem medo de olhar para o problema, ele não foge do problema, ele enfrenta o problema, ele enfrenta a situação, ele não foge da sua personalidade, ele enfrenta ela e entende que ela precisa ser moldada. Conversávamos essa semana com a missionária Cecília acerca da nossa escola bíblica, porque a primeira fase da nossa escola bíblica, a gente trabalha o tema de nossas raízes. E é um tema que nós trabalhamos justamente essa questão de você enxergar, de você ver. Outro dia eu ouvi o Christian, ele falou assim para mim: pastora, foi tão poderoso uma determinada aula que a pastora deu lá nas nossas raízes, que me fez enxergar algo que eu não conseguia enxergar. Sabe por quê? A verdade, ela é liberta. E essa semana a missionária Cecília, ela disse algo que foi uma resposta de Deus. Ela falou assim: pastora, a escola bíblica tem dado muitos frutos. Muitos frutos. Deixa eu dizer algo da parte de Deus para você, meu irmão. Tudo que o diabo quer é te tirar do propósito de Deus. Tudo que ele quer é desviar o seu coração do propósito de Deus, é desviar os seus pensamentos do propósito de Deus. E é por isso que você precisa estar colado na palavra do Senhor Jesus, porque é ela que nos liberta, é ela que nos limpa. O que mais ouço, pastor Américo, é palavras como essa: pastora, se Jesus morreu na cruz do Calvário por mim, se Ele já levou sobre Ele todas as dores, as enfermidades, por que é que eu estou nessa prisão espiritual? Por que Ele não me tira disso? E nós temos que entender uma coisa: Jesus morreu sim na cruz do Calvário, para nos dar sim a liberdade, para nos deixar livre de toda a condenação. Mas a consequência do seu pecado, você vai ter que passar por ele. Consequências. A consequência faz parte. Mas o que é que você está fazendo com essa consequência que você está vivendo? Você está fugindo dessa consequência? Ou você está enfrentando ela? Essa consequência é minha, eu vou resolver ela. Eu vou resolver. E como é que se resolve essa consequência? Meu irmão, em primeiro lugar, que é algo poderoso, quando a gente fala parece ser muito simples, mas muitas pessoas têm dificuldade: reconhecer os seus erros. Reconhecimento. Sabe o que a Bíblia diz sobre o confessar? Aquele que reconhece e deixa de fazer esse erro, ele alcança a misericórdia de Deus. Alcança, sabe o que é isso?
Não importa quem você foi ou o que você fez. O que é que você quer ser a partir de hoje? O que é que você quer ser a partir de hoje? É isso que importa para Jesus. É isso que faz toda a diferença para o Senhor Jesus. Mas há muitas pessoas que não têm forças para viver este novo, porque a condenação ainda está no seu coração. E ainda existe algumas seitas religiosas que quando você está congregando dentro delas e você comete algum pecado, meu irmão, eles mesmos dizem: você nunca vai herdar os céus. E quantas pessoas que você conhece que tem essa mentalidade, que porque está afastado lá do caminho do Senhor, ele não tem forças para voltar, porque ele acha que ele não é digno de colocar os pés dentro de uma igreja, de voltar a servir a Jesus. E é claro que eles são dignos. A única coisa que não tem dignidade aqui é permanecer no erro, no pecado. Sabe o que Deus quer fazer com você? A mesma coisa que fez com Rispa. Ela olhou para aquele cenário e ela guerreou, literalmente ela guerreou por uma resposta divina. 5 meses lutando do lado de corpos. 5 meses, já tinha ossos, com certeza. Lutando, sabe o que é isso, meu irmão? Olhar para aquilo que está morto. Você olha para o teu casamento, você olha para o teu financeiro, está morto. Mas o segredo é você não desistir de lutar. Você olha para os seus filhos lá no mundo, aprisionado, parece que está morto, mas o Senhor está dizendo: não deixa de guerrear. O meu irmão disse para mim: pastor, eu orei 15 anos para a conversão do meu marido. Cada dia que passava parecia ser pior. Até que um dia eu falei: Senhor, eu vou entregar esse homem nas suas mãos, porque eu já não sei mais o que fazer. E ela foi chamada para cantar numa cruzada lá no Gleba, aqui perto, aqui nessa região, aqui perto de Trelagoa, né? Essa região aqui. E ela estava cantando nessa cruzada. E de repente ela cantando, e ela viu um homem parado com a mão no bolso assim, lá e para cá. Ela cantando, ela falou assim: eu acho que aquele lá é meu marido. Na mente dela, ela pensou na hora: vai fazer escândalo, vai começar a fazer escândalo aqui e tal. E ela disse assim: eu até perdi o manto do mistério, estava animada para cantar, já até me... E eu tinha que ficar sentada no altar, porque eu era convidada para cantar. Pastor, o meu coração estava assim. De repente ele está estaviando, veio, ficou mais perto assim do meio, e para lá e para cá, para lá e para cá. E ela falou bem assim, foi cantando A, e foi cantando B, e foi cantando C. E ela falou: você sabe como é que funciona isso? Eu falei: sei. E foi 1 hora de cantoria, e ele lá com a mão no bolso. De repente o pastor começa a pregar. Só que antes de pregar, o pastor canta um hino. Aquele hino: foi na cruz, foi na cruz. Que nas cruzadas não pode faltar esse hino, irmão. Que até quem não é crente conhece esse hino. E o pastor, ele começa a cantar o louvor e a pregar sobre a cruz do Calvário. E ele começa a ministrar e ele diz: cadê você, pecador? Vem, pecador. Era Massuri que leva. E ela disse assim: pastora, ele veio vindo, só que ele não estava mais estaviando, ele estava andando normal. De repente eu olhei assim e falei: será que esse homem não está reconhecendo que sou eu que estou aqui no altar? E ele veio vindo, parou na frente do altar. E o pregador cantando: foi na cruz, e ministrando. E ele caiu de joelho. Era Massuri que ele é Bahia. Você acredita em milagres? Ele tinha uma hérnia
é hérnia que fala, hérnia na barriga dele, irmão, que ele morria de medo de fazer cirurgia, morria de medo de mexer naquilo ali. Escuta, por aqueles dias ele tinha ido no médico, porque estava muito grande e estava doendo demais. O médico olhou para ele, examinou ele e desenganou ele. Quando o médico desengana ele, ele fala assim, o médico olha dentro dos olhos dele, e eu fico muito feliz quando tem médicos, irmãos, temente a Deus, porque o médico olhou para ele e falou assim, o senhor acredita em Deus? Ele falou assim, então se apega com ele. Ei, ele dobra o joelho. O pastor que veio lá de Medianeira não conhecia ele, meu irmão. O pastor está pregando, ele olha para aquele homem e disse, homem, enquanto tu estás de joelho aí, há um anjo do Senhor fazendo uma cirurgia na sua barriga. A esposa dele já, crente do manto é assim, né? A resposta é essa. Já começa, irmão, daquele jeito. Já desceu, meu irmão, como é gostoso. Ô, meu irmão, você não é batizado com o Espírito Santo ainda? Ó, busca, porque é maravilhoso falar em línguas. Ela já desceu aquele altar, chegou lá, irmãos, colocou a mão na cabeça dele e falou pro pregador, é o meu marido. O pregador olhou para ela, cantora, é seu marido? Sim. Pode procurar a doença que já não tem mais. Irmão, você acredita em milagre? Sabe por que Deus não está? Deus não está não. Sabe por que a gente não vê mais milagres? Por causa da incredulidade do nosso coração. Quando ele se coloca em pé, irmão, que ele levanta a jaqueta, não tinha mais doença no corpo dele. Ela contou para mim que ele aceitou a Jesus, já está como porteiro de uma igreja lá no Portal da Foz. Sabe o que é isso? Você precisa guerrear pela sua casa. Quem sabe você tem, você recebe, você carrega heranças malditas como essa, de coisas que você olha e você fala, eu não sei porque que eu tenho essa vida. Faça como Davi. Espírito Santo, por que que isso acontece comigo? Por quê? Por que que eu não sou feliz no meu casamento? O fulano é, o Bertano é, por que que eu sou diferente? Espírito Santo, por que que eu sou assim? Ei, o mesmo Espírito que se manifestou na vida de Davi e falou para ele aonde era a raiz, vai falar com você também. Sabe por quê? Deus não tem prazer no sofrimento da tua casa, meu irmão. Você acha que quando Deus olha para a tua casa, Ele tem prazer nesse casamento dividido, nesse casamento destruído, na divisão dos seus filhos, nesse financeiro bagunçado, você trabalha tanto e não prospera? Você acha que Deus olha para você e fica rindo da tua cara? É claro que não. É você que precisa buscar em Deus aonde está a raiz. A raiz. Eu sempre conto aqui, irmãos, e eu fico muito triste quando as pessoas batem em terapeutas e psicólogos. Eu fico muito triste, irmãos, quando as pessoas falam que esse povo é feiticeiro, é um monte de coisa. Eu fico triste, sabe por quê? Porque uma vez eu de frente com uma terapeuta, eu olhei para ela, eu não tinha esperança de casamento, porque eu cresci vendo os meus pais quase se matarem. Se matavam. Eu olhava, irmão, para aquilo, eu não tinha esperança nenhuma. Sabe como que era o meu pensamento? Mas nunca que eu vou casar. Vou ficar, vou namorar, mas casar não, porque da hora que eu quiser sair fora, eu saio. Eu olhava para minha casa e dizia, sabe por quê? Mas nunca que homem vai mandar na minha vida. Eu vi às vezes aquelas mulheres assim, sim, eu falei, mas nunca. Porque eu vi a minha casa, eu conto isso, não é para desonra dos meus pais. Minha mãe está aqui, é para glorificar o nome de Jesus, sabe por quê? Porque o Senhor abriu os meus olhos, e eu entendi, meu irmão,
que eu poderia sim construir uma nova história de vida. Sabe por quê? Porque quando nós conhecemos ao Senhor, tem algo que Ele deposita no seu coração que se chama fé. E a fé é a esperança das coisas que você não está enxergando. Quando aquela esperança foi brotada no meu coração, meu irmão, quando eu ia por aí, Deus usava os profetas e dizia: eu vejo um homem na tua vida, ele vai te cuidar, ele vai ser um amigo que você nunca teve. Falava muito, não vou falar muita coisa porque ele está aqui na minha frente, vai se achar, né, irmãos? Não dá para a gente elogiar muito, né? Brincadeira. E Deus usava os profetas para falar um monte de coisa, irmãos. E eu dizia: só o Senhor para fazer isso. E fez. Fez. Às vezes eu chego, irmãos, quem me conhece sabe, eu venho aqui atender na igreja. Às vezes, muitas vezes o meu marido ele chega primeiro do que eu em casa. Porque eu saio da igreja, passo na escola, pego a radaça, pego a professora, chego em casa às 6h40. E lá está o meu esposo, já iniciando a janta. E sabe o que é mais tremendo? Que eu falo para ele: você quer que eu te ajude? Ele: não, eu gosto de cozinhar sozinho. Aleluia, glória a Deus. De vez em quando ele fala: sim, pode fazer isso. Eu falo: brincadeira. Você está entendendo? E assim a gente é mútuo. Quantas vezes ele chega em casa? Eu lembro quando eu casei com ele era bem sistemático, ele mudou bastante, viu? Eu percebi, ele não falava, eu percebi que ele gostava que 5h30 eu estivesse em casa, para a gente tomar um chimarrão junto, lá no começo do nosso casamento. Eu não tinha costume, irmão, disso. Meu Deus, solteira fazendo a obra de Deus. Eu só ligava para minha mãe e falava: mãe, vou ficar por aqui. Fica aí fazendo a obra. Aí casava, tinha que ter horário para chegar em casa, irmão, eu ficava perdida. Mas daí eu vi o quanto que era bom. Porque aqueles meus amigos de obra, eles eram passageiros. Agora quando eu chegava lá em casa, eu tinha um amigo de verdade, para a gente sentar, tomar um chimarrão. A gente já conversava, e até hoje é assim, meu irmão. O meu filho Vitor está aqui no culto, ele vai te contar, nunca ouviu a gente discutir, se xingar. Sabe por quê? Uma das minhas orações era: Deus, eu não quero casar com um homem que seja grosso, agressivo então vocês nunca discutiram? Nós já conversamos. Nunca alterado um pouquinho, mas lá dentro do quarto. A gente também não é perfeito, irmãos. Você está entendendo? O que eu quero dizer aqui para você? Eu estou falando de uma mulher guerreira, uma mulher de Deus, que olhou para aquela situação e ela não queria que a sua geração continuasse aquela maldição, porque aquilo iria passar. Então quando você olha para a Bíblia, você vê ela guerreando, só para aqueles ossinhos, depois de 5 meses só tinha ossos. É porque ela queria um enterro digno, e ela queria que os filhos dela fossem honrados, inseridos, porque eles não tinham culpa daquilo. Você está entendendo? Por isso que você vai ver na Bíblia, que eu finalizo essa mensagem, que a história dessa mulher, ela chega no coração de Davi. E alguém chega para Davi e fala assim: Davi, você não tem noção. Sabe Rispa? Sabe lá que você deu os filhos dela para ser morto? Sim, Davi. Ela diz que ela não sai de lá enquanto os filhos dela não têm um enterro digno. Olha que poderoso isso. Davi, ele se comove. E ele diz: vamos fazer assim. Pega os ossos dos filhos dela, dos 2 e dos 8 e 5. Vá buscar também os ossos de Saul e de Jonathan. Lembra da história? Que eles foram mortos na batalha por imprudência de Saul. Estavam lá desonrados, jogados também. Tragam todos eles aqui, e nós vamos fazer um enterro digno.
Eu estou falando aqui de uma forma muito simples, mas aqui é mais profundo do que você pode imaginar. E em 20 minutos não dá, porque eu preciso terminar. Escuta, quando Davi ele traz a família para ser enterrado junto, ele faz a inclusão, tá? Sabe o que a Bíblia diz? Sepultaram os ossos de Saul e de Jonatã no túmulo de Quis, o pai de Saul, na cidade de Zé, no território da tribo de Benjamim. Tudo o que o rei mandou foi feito. E depois disso, Deus respondeu às orações do povo pelo seu país. Escuta, a oração e a restauração da terra, a prosperidade, ela não voltou quando os meninos foram pendurados, foram mortos. Mas a prosperidade veio sobre aquele povo quando Davi, ele ouviu o clamor daquela mulher e inseriu essa família, que por mais que tinha todos os seus erros, por mais que Saul foi insensato, foi orgulhoso, foi imprudente, destruiu a sua casa, por mais que ele fez tudo isso, Saul não pega só os 2 filhos dela, pega Jonatã também e Saul, e faz Davi, e dá um enterro digno. Sabe o que eu quero dizer para você? Sabe o que está destruindo a nossa geração? É porque nós estamos sentando na cadeira de juiz e estamos julgando pessoas por escolhas que nós fizemos. Estamos colocando a culpa nos nossos pais. Minha mãe é testemunha. Antes eu achava que era culpa dela, que era culpa do meu pai, eu colocava a culpa em todo mundo, eu não assumia as minhas responsabilidades. Até que um dia, conversando com a minha avó, e perguntando para ela, como que ela era, como que foi a criação dela, quando ela me contou como a minha bisa tratava ela, eu entendi o porquê que a minha mãe tinha aqueles comportamentos, e eu não julguei mais a minha mãe. Parei de julgar, que na época, Deus fez uma obra muito linda na vida da minha mãe, que na época ela era uma mulher fria, uma mulher ausente, tinha que trabalhar muito, que ela não era muito de abraçar, ela não era muito de olhar no olho e falar, eu te amo. Pastor Carlos, quando eu entendi isso, eu falei, a minha mãe não conseguiu ser assim, mas eu vou me esforçar para fazer um caminho diferente. Não tem uma noite, e não tem um dia, que eu me esforço para ser assim. Me esforço para não fazer o que fizeram comigo. Então eu quero deixar uma palavra para a igreja. Vamos parar de culpar quem não merece ser culpado, e vamos tomar as responsabilidades para si, porque Jesus, Ele tem muito interesse de pegar na sua mão e te fazer construir uma nova história. Ele tem muito interesse de pegar na sua mão e de falar para você, você quer parar de fumar? Eu vou te ajudar a partir de hoje, mas você precisa tomar uma decisão. Você quer parar de usar droga? Você quer parar de fazer isso, fazer aquilo? Eu tenho interesse, pega na minha mão aqui e eu vou te ajudar. Ajudar, porque é assim que a Bíblia diz. O Senhor manda nós nos esforçarmos, tem que partir de nós, e Ele vai nos ajudar. E eu quero orar com uma igreja nessa noite, que está decidida de mudar a sua vida a partir de hoje.
Eu quero orar por uma igreja que vai parar de ficar dando desculpas e vai olhar para si e vai dizer assim: não é verdade, eu preciso mudar. Eu preciso mudar a minha vida, eu preciso mudar o meu linguajar, eu preciso mudar esse meu jeito de vestir, eu preciso mudar esse meu jeito de falar, eu preciso. Até quando as pessoas vão ficar apontando você, apontando a você as coisas que você precisa mudar? Está na hora de você mudar esse cativeiro. E Deus, Ele vai te ajudar, Ele vai te libertar, a partir do momento que você tomar uma decisão. Decisão, aqui ó. Você vai decidir quando? Quando esse homem disser assim para você: não quero mais esse casamento. Quando essa mulher disser assim para você: estou atrás do divórcio, não quero mais você, já deu, acabou. Aí você vai querer decidir. Você vai decidir parar de fumar quando? Quando você for lá no médico, o médico disser para você que você está com câncer no pulmão, metástase no fígado. Quando que você vai decidir? Vai decidir quando? Deus está dizendo: hoje eu quero mudar o teu cativeiro. Sabe o que Deus vai fazer com pessoas a partir de hoje que tomar a decisão? Sabe esse demônio que está lutando contra você, porque você dá essa legalidade? Quando você decidir, o Senhor vai mandar um anjo de guerra, vai amarrar este demônio, e ele não terá autoridade contra a sua vida. Sabe por quê? Porque você decidiu de fechar essa porta. Se coloque em pé.